Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mentes que Brilham. E como vocês já sabem, o nosso foco é neurodivergência. E antes de apresentar o nosso convidado especial de hoje, quero convidar você, que ainda não é nosso seguidor, corre lá para o nosso canal do YouTube, Mentes que Brilham CEO, e também no nosso canal do Instagram, Mentes que Brilham CEO. Tenho certeza de que esse conteúdo será válido não só para você, mas para todas as pessoas que estão ao seu redor. E hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui um convidado ilustre. Falo do Enan, médico, neurologista e também autista, e que tem uma história de vida fantástica, e hoje eu estou tendo a oportunidade da gente poder conversar um pouco sobre a vida dele. Enan, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua disponibilidade também, e a gente poder conversar um pouco sobre esse tema tão relevante que é a questão do autismo, viu? Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Bom dia a todos, né, que estão nos assistindo. Enan, você teve uma trajetória. Tive a oportunidade de conversar com a sua mãe, a Érica Rezende, depois eu conversei com o seu irmão, o Elian, e agora a oportunidade de poder conversar contigo. Um pouco da sua história, toda a trajetória que você teve, a dificuldade, a própria relação na questão de ensino, de aprendizagem. Hoje, como é que quando você olha para trás e vê toda essa trajetória de vida, que que te o que passa pela sua cabeça, cara? É, sim, pode-se dizer, né, que literalmente se passa um filme mesmo. É um filme com começo, meio, ainda não tem o fim. Legal. É, e assim, acaba me dando mais força para continuar seguindo, né? Quando eu vejo as barreiras, as dificuldades, né? Claro também, né, que os medos, né, que eu tive que superar. E quando eu olho para frente, eu vejo que ainda há um longo caminho a se seguir. Uhum. Só que olhando para trás, para tudo que já foi, e olhando agora para o que há de vir, eu posso dizer que eu me sinto mais motivado. Que legal, que bacana. E o que foi mais difícil para você, né? Em toda essa trajetória? Foi o período de aceitação, o período de ouvir tantas críticas, de tantas invalidações? O que foi mais impactante para você? De ouvir tantas críticas, tantas invalidações. Assim, né? No meu caso, né? Eu sou autista, meu nível de suporte é nível 1, tanto que eu tenho um grau de autonomia muito grande. Uhum. Eu dirijo, trabalho, já morei sozinho durante muitos anos. E, assim, uma coisa que eu até quase sempre falo em palestras, que a maior dificuldade do autista não é o autismo em si, e sim o preconceito. Uhum. E o papel da família? Lógico que o fato talvez da sua mãe também ser psicóloga ajudou muito nesse processo. Como é que você vê hoje essa relação com todo esse amadurecimento seu hoje, Ana? É, família, né, tem sido um apoio muito grande. É, no caso, assim, falar que até agora, né, neste momento, falar que é um apoio muito grande seria até apequenar o papel da família, Uhum. porque o que eu obtive da família foi total apoio. Nisso eu sou grato a Deus, né, pela família que me concedeu. E, assim, apesar
das críticas na infância, das invalidações, ele nunca vai ser alfabetizado, ele nunca vai conseguir fazer uma faculdade de medicina. A minha mãe nunca deu ouvido a essas palavras e ela sempre acreditou em mim e também sempre não só acreditou, como também incentivou que eu viesse a buscar, correr atrás dos meus sonhos. Isso de certa forma, né? Foi para você como um divisor de água, foi como se tudo que você ouvisse lá fora, de que fosse contra aquilo que a sua mãe estava lhe ensinando, foi como se você criasse uma barreira, vou falar, vou tampar o ouvido e vou acreditar naquilo que a minha mãe está falando, naquilo que a minha família está falando e que eu consigo. Pum, bora. É isso que nós temos que fazer. Mais ou menos assim? Sim. Tanto, né, que eu brinco, falo que as 4 palavras que mais me incentivaram foram: você não vai conseguir. Porque, assim, né, as pessoas me invalidarem, não acreditarem em mim, era o que mais fazia eu querer provar, eu querer mostrar que eu era capaz. Uhum. O que mais me fez querer correr atrás. Com isso eu até digo que eu sou um pouco teimoso também. Isso é bom. E como é que era para você a sensação, né, o sentimento de que, puxa, não posso ser alfabetizado. Puxa, agora eu sou alfabetizado. Puxa, eu não posso entrar na faculdade de medicina. Puxa, agora eu já estou dentro da faculdade de medicina. Qual que é a explosão de sentimento que vem quando uma barreira é derrubada pelos seus esforços, pela sua capacidade para aquilo que você nasceu? Então, né, se eu for pegar o mundo do futebol, né, como uma figura de linguagem, seria como se você conseguisse a mesma sensação de você conquistar um campeonato muito difícil, um campeonato extremamente competitivo em que você não é um dos favoritos. E assim, não saberia com palavras explicar essa sensação, mas seria algo do tipo, uau. Que bacana. Fernando, da onde que veio a ideia da medicina? Como que surgiu já essa... Puxa, cara, é isso que eu quero, eu vou começar a sonhar com isso. Da onde que veio surgiu isso? Acredito eu que o embrião foi a morte do meu pai, quando eu tinha 7 anos de idade. Ele faleceu num trágico acidente automobilístico, teve traumatismo, teve traumatismo craniano, teve, pelo que me contaram, né? Até olhei o laudo, mas não está muito completo. Falaram que ele teve traumatismo torácico também. E isso, claro, eu era criança na época, mas já bastante curioso. Eu ficava curioso para saber. Mas como que a cabeça dele morreu? Mas aconteceu isso, por que que ele morreu? Aí, isso, né, que acabou me deixando bastante reflexivo, onde com 10 anos de idade eu acabei decidindo pela medicina. Claro, né, que eu encontrei um livro de primeiros socorros, né, no carro da minha mãe, geralmente os carros têm, né? Aí eu comecei a ler aquele livro e aquilo me despertou mais curiosidade, mais Que legal. interesse ainda. Só que, assim, hoje, como médico, eu vou falar uma coisa: aquele livro, Primeiro Socorro, estava tudo errado. Eita. Tava tudo errado, mas. Vamos falar assim, foi um insight, uma faísca que impulsionou. Uhum. Que legal. E durante todo o processo da faculdade, né, como é que foi essa descoberta? Como é que foi para você passar cada uma dessas etapas e ver seu sonho cada vez mais próximo?
aquilo que você sonhava se concretizando, se realizando? Aí, pouco antes da faculdade, né, que eu recebi o meu diagnóstico, né? Eu entrei na faculdade com 20, já de 20 para 21 anos, né? E eu recebi o meu diagnóstico de autismo com 19 anos, né? Só que até então eu não divulgava publicamente o meu diagnóstico, né? Eram poucas pessoas que sabiam, tanto que assim, eu entrei na faculdade, né, claro, né, que sem nenhum tipo de adaptação, acabei não correndo atrás também, né, da adaptação e assim, tive várias experiências, tanto boas quanto ruins. Algumas resistências por parte de alguns colegas, né, que antes não entendiam alguns dos meus comportamentos e mais que hoje, graças a Deus, entendem, já compreendem, já têm uma noção melhor do autismo. Uhum. E, assim, né, uma das dificuldades do autista é justamente a comunicação. Você acaba tendo uma falha muito Uhum. grande na comunicação. E medicina é uma área que você precisa ter muita comunicação. Não dá para correr. Mesmo que você vá seguir para uma área mais de diagnósticos, mais de análise de exames, ainda assim, ao longo do processo da formação médica, você vai precisar se comunicar bastante. Uhum. Conversar com pacientes, né, fazer toda aquela anamnese, criar um vínculo, estabelecer uma relação Uhum. médico-paciente, também, né, manter um certo relacionamento, né, com os seus colegas, com os seus professores, demais médicos e com a equipe multiprofissional. Então, e assim, é algo, né, que eu não consegui construir da noite para o dia, Entendi. mas na base de muita prática. E era algo que eu sabia que eu tinha que praticar mais. É aí onde entra, né? As leituras, livros de linguagem corporal, treinamento. O nível de exaustão, né? Porque, né, a gente sabe, ela, como autista, a questão, puxa, eu preciso alcançar e eu preciso, entre aspas, né, me adaptar e também performar isso. Mas a gente sabe também o alto preço que a gente paga pela questão da exaustão e chegar no limite ali da nossa exaustão física e mental. Como é que você administrava isso? Eu tinha, né, que fazer constantes. Eu dizia que eu tinha que negociar com o meu cérebro. Dizer, olha, você vai fazer isso, 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 você vai ficar cansado, mas você vai tirar um tempo para fazer isso, 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 isso. Uhum. Até mesmo, né, como uma forma de você tentar se auto-regular. Regular. E como é que você vê hoje, né, a, a disseminação hoje em relação ao autista, ao autismo? A gente vê que grande, assim, a grande discussão, o grande debate, o avançar da ciência também, mas hoje, dentro do ambiente que você se encontra, né, como médico, já como neuro, atuação na área de neuro, como profissional hoje, como é que você vê a tratativa, o acolhimento, o respeito, e o que, na sua percepção, ainda nós estamos engateando? Na verdade, em relação ao autismo, né, o que eu posso dizer é que hoje em dia se é mais falado, Uhum. mas em relação ao conhecimento, é algo, né, que nós ainda viemos engatinhando. O autismo, né, que
começou-se a ser estudado na década de 30. Nisso, né, tivemos, no caso, alguns que eu falo, não vejo como grandes avanços, né, mas, no caso, poucos avanços nessa relação de diagnóstico e, assim, até dentro da área médica ainda falta muito conhecimento acerca do autismo, acerca também das abordagens sobre o autismo, tanto que, assim, né, o próprio DSM, a própria definição do DSM, né, acerca do autismo acaba sendo, né, uma definição muito vaga, que só por ela acaba sendo difícil de se fechar um diagnóstico. Você acaba tendo que individualizar o seu paciente, observar, analisar mais coisas para aí, a partir daí, você poder dar um diagnóstico. Até porque os principais manuais de medicina, eles não trazem também protocolos muito claros sobre isso. No final das contas, se fosse fazer um resumo de tudo e dizer qual que é a mensagem dos manuais, no final das contas é individualizar. Não dá para rotular e nem colocar tudo dentro do mesmo padrão, em linhas gerais. E para você, né, hoje, dentro da sua formação, dentro da sua especialização, como que você... existe algum plano seu, algum planejamento de usar isso em função do autismo ou não? Não quero misturar isso, eu quero ser realmente o profissional voltado para a neurologia. Na verdade, né, o que me motivou a entrar para a neurologia foi justamente o autismo. Antes, né, eu queria fazer, sempre gostei da área da neuro, antes eu queria fazer neurocirurgia, ou seja, né, eu queria operar, abrir cabeças. E é curioso que, assim, é muito difícil mudar de opinião acerca de meus planos e projetos de vida. É muito difícil eu acabar me direcionando para uma outra coisa se eu já formei a ideia. Uma coisa, mas o interessante foi o lugar que eu estava e a situação que me fez mudar de ideia. Eu tinha ano, né, de 2022, eu fui dar uma palestra para o Ministério Público de Recife, do Pernambuco, lá em Recife. E assim, de todos os lugares que eu dei palestra, foi um dos lugares que eu mais fui bem tratado. Legal. Muito bem recebido, fui muito bem tratado. Os promotores, as mães, os pais, fui muito bem tratado. Até então eu queria neurocirurgia. Aí quando eu estava no avião voltando para Cuiabá, estava de noite, não estava conseguindo dormir. Aí, no avião, você não tem celular, não tinha nada para assistir, o que eu fui fazer? Fui pensar na vida. Aproveitar o voo. Aí, pensando na vida, fiz toda uma reflexão sobre a forma como eu fui bem tratado, sobre como, né, que talvez indo para essa área da neurologia eu poderia ajudar muito mais pessoas dentro do espectro. E aí eu acabei mudando de opinião e optando pela neurologia clínica. Que legal, cara. Que legal. E como é que hoje isso impacta
contribui e vai nos ajudar em todo o processo, né? Não só na fase da criança, mas também na fase adulta. Tentar entender, né, o funcionamento do cérebro humano. Eu concluí a residência de neurologia, porém, ainda assim eu sinto que não dá para você aprender toda a neurologia em apenas 3 anos. Vou precisar de muito mais estudo e de alguns anos ainda para frente. Porém, eu já vi, né, que em toda a minha vida eu estarei me preparando. Uhum. E no que diz respeito ao cérebro autista, talvez nem no final da minha vida nós venhamos a ter pleno conhecimento do que acontece, do que ocorre, por causa que, assim, salvo se for algum autismo, né, de origem genética, que haja as deformações, o autista mesmo, você pode fazer N exames de imagem, você não vai ver nenhuma alteração estrutural no cérebro dessa pessoa. Aparentemente é como se ela fosse uma pessoa normal, sem nenhuma comorbidade. Claro, né, que tem autistas, né, que se você analisar exames de imagem, você pode ver uma alteração ou outra alteração, assim também, né, como na população de pessoas, do grupo de pessoas neurotípicas, né, ou seja, aquelas que não teriam nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, que você poderia também olhar alterações, mas sem que isso venha a ter algum significado clínico. Então, assim, dizendo que o caminho ainda é longo. Vamos falar, pensando nisso que você colocou, é como se nós tivéssemos um estudo dentro da questão do autismo, onde, cara, nós estamos começando a entender, começando a traçar um processo embrionário de um universo que nós ainda não conseguimos apalpar e nem controlar. Sim. Isso, para nós, assim, adultos, fica sempre aqueles sentimentos, né? Porque às vezes quando você recebe o laudo e recebe aquele primeiro impacto, você fala, puxa, e agora? Né? Como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser os meus comportamentos, as minhas reações, os meus sentimentos? Como é que eu controlo? Você fica doidinho. Porque, como é que eu vou controlar isso? Como é que eu vou controlar um metdown? Como é que eu vou controlar um shutdown? Como é que eu, puxa, iluminação, som? Aí a sua cabeça não para, ela fica toda hora ali pensando em como é que eu vou dominar aquilo. Sabe o que eu achei mais interessante? Porque assim, né, eu converso com vários autistas, né, e os amigos autistas que eu tenho, eu sempre acabo perguntando, qual foi a sua sensação, a sua reação ao receber o diagnóstico? Porque eu tento comparar comigo quando eu também recebi esse diagnóstico, né? E eu percebo uma certa semelhança com a população geral, né, quando recebe diagnóstico de alguma doença, né? A sentença. Vamos pegar, né, algo bastante comum no nosso meio, o câncer. Claro, né, que a maioria, quando recebe o diagnóstico de câncer, elas vão entrar num estado de luto. Primeiro, né, vai ser a negação, a sensação de pensar, não, mas isso está errado, vamos fazer outros exames, vamos procurar outro especialista, mas também você vai ter aquelas pessoas, né, que vão ter uma sensação de alívio, pelo seguinte, nossa, eu vinha sentindo isso, aquilo, fazia vários exames, não descobria, e agora pelo menos descobriu, eu sei o que é. E agora vai ter um direcionamento.
eu acabo percebendo muito isso, as pessoas, né, com autismo. Tem pessoas, né, que recebem o diagnóstico, entram num estado de negação, entram num estado de luto, de depressão, mas outras referem que uma sensação de alívio. Liberdade. Poxa, finalmente eu descobri o porquê que eu sou assim, porquê que eu tenho essas manias, isso, aquilo. Eu passei pelas duas sensações, de luto e de alívio. Não, pegando esse gancho que você comentou, e eu falo assim, analogia com relação ao câncer, aí você me corrija se eu estiver errado, tá? Vou falar assim, desculpa a ignorância. A gente sabe que a questão psicológica, ela também é um diferencial entre, vamos falar assim, a gente conseguir vencer e também aquele momento, puxa, você sempre ouve aquela frase, né? Puxa, ele se entregou à doença. Na questão do autismo, a gente vê, eu falo por mim, aí comparando um pouco do que você colocou. Então vem a fase do luto e depois vem a fase do alívio, e aí agora a fase da sensação, puxa, não é uma doença, é algo que eu vou ter que conviver pro resto da vida, então o meu cérebro agora precisa ser programado de que a maneira como ele trabalha, mas isso não vai parar quem eu sou. Psicologicamente, a sensação de você aceitar, de você treinar o seu cérebro para que aquilo não venha te parar e não venha a ser uma limitação, uma barreira para você, isso contribui na questão dos hormônios, na questão dos neurotransmissores e faz com que você, como autista, consiga enfrentar suas limitações de maneira mais com mais força, com mais vontade? Totalmente. Porque a partir do momento, né, em que eu passo a me aceitar e a entender que o meu funcionamento cerebral é dessa forma, eu vou adotar estratégias para ter uma melhor qualidade de vida, conhecendo minhas dificuldades, conhecendo minhas limitações, como, por exemplo, né, eu vou passar a evitar ambientes, né, que venham a me causar mais exaustão e que a princípio não teria necessidade de eu estar nesses ambientes. Eu vou procurar me programar para ter uma melhor noite de sono. E também eu vou tentar criar uma rotina de exercícios físicos. Isso também, Ana, se aplica, por exemplo, aos pensamentos suicidas, porque a gente sabe a questão do alto nível que a gente tem, que ocorre principalmente na questão dos autistas. Essa condição psicológica de preparo e de aceitação pode reduzir isso? Com certeza, totalmente. Nós sabemos, né, que o índice de suicídios, né, eu não tenho valores agora, mas é muito maior, né, na população de autistas nível 1 e 2, né, do que na população geral. N fatores, né, mas dentre os fatores, né, que acaba contribuindo muito com isso justamente, né, julgamentos da sociedade, a falta de aceitação, o que acaba piorando a autoestima dessa pessoa com autismo. E assim, claro, né, a pessoa ela se aceitando e ela entendendo o funcionamento dela e tomando uma decisão, eu vou caminhar, eu vou seguir em frente, e a pessoa se readaptando, né, se reprogramando e se organizando para ter uma melhor qualidade de vida, nossa,
Melhora muito. Melhora muito, melhora muito. E isso também é possível aplicar, né, principalmente na questão da epigenética, na questão do ambiente, na questão da criação. Eu falo assim, das pessoas que a gente entrevista e também das pessoas que a gente conversa dentro do ambiente, existe um fator epigenético muito forte, que é muitas vezes contrário do que a gente vê. A família não tinha conhecimento para poder tratar, a época era diferente, não havia questão, a ciência ainda havia como, cara, é mais fácil, coloca lá numa casa de manicômio ou num hospício, deixa lá porque não tem jeito. A forte agressividade muitas vezes da família em controlar o jeito das pessoas para que elas não se parecessem diferentes, e que carrega os traumas durante toda a sua vida, e quando chega na fase adulta que você recebe o diagnóstico para confirmar, você já tem um rastro de trauma que chegou até ali. A condição psicológica do cérebro também nesse sentido, quando ele é trabalhado e é forjado, isso também fortalece e ajuda a mudar isso e a enxergar esse trauma da epigenética e isso ser reprogramado? Sim, isso ajuda. Claro, né, que assim, né, eu falo muito da questão do autista, dele se aceitar, dele continuar em frente, mas é claro, né, que fora de um ambiente adequado, fora de um contexto social também adequado. Isso daí vai tornar, né, a jornada dele muito mais difícil do que já é. Uhum. Naturalmente já vai ser uma jornada difícil, né? O que eu digo é que o que a pessoa ela vai ter são dificuldades, porém não incapacidades, né? Uhum. Agora, a falta de uma estruturação familiar e social, isso vai tornar a jornada mais difícil, vai tornar a dificuldade próximo da impossibilidade. Uhum. Então, assim, o ambiente, convívio familiar, tudo isso influencia. Legal. É importante falar sobre isso, porque às vezes a pessoa, vou falar esse é até um estudo que eu tenho feito aí, que a gente já está pensando em transformar isso em algum material, o quanto que isso tem acentuado as comorbidades do autismo, né? A questão da depressão, a questão da ansiedade, o toque, né, que puxa, por quê? Porque minha mãe batia quando eu fazia isso. Não, mas, sabe, tudo as coisas que a gente fala, não, mas a origem está onde? Puxa, muitas vezes a origem está lá no ambiente. E é importante falar sobre isso, porque na fase adulta é o momento que aquilo é o vulcão que entra em erupção. Sim. E aí você associa tudo isso, a questão de hormônios, a questão do sexo, né, se é feminino, se é masculino, aí você já junta as diferenças que a gente tem em relação ao corpo feminino, da explosão que vem de hormônios, aquilo vira uma bomba relógio. Com certeza. Vira uma bomba relógio. É importante ter essa visão, né, principalmente sua como neurologista, de como é que o nosso cérebro enxerga tudo isso, né? Uhum. E como é que ele visualiza isso. Não, você colocou um pouco ali sobre quando a gente olha, você olha para frente, ainda você vê ainda grandes realizações. O que vem na mente ainda na fotografia do Enan para os próximos anos? A verdade, né, tanto eu quanto
minha mãe. Pode-se dizer que esse é até um dos princípios do projeto Autismo na escola, né, que o preconceito muitas vezes ocorre, né, pela falta de informação. Exato. Na verdade, o próprio nome da etimologia da palavra vem, né, pré-conceito, né, ou seja, todo ou qualquer conceito formado à base da ignorância, à base da falta de conhecimento. Quando eu olho para frente, né, até nessa questão do preconceito, vejo que ainda tem muito o que se fazer, né? Muitos autistas que, na verdade, não querem ficar só dentro de casa, querem sair, querem trabalhar, porém muitos não conseguem porque você não tem um ambiente de trabalho adequado, somando esses ambientes de trabalho inadequado, né? Você também vai ter chefes, mestres, preceptores que vão apontar, vão julgar pelo fato, né, de você não estar conseguindo se adaptar. Uhum. A maneira como na mentalidade posso até utilizar um termo, né, que na mente liliputiana deles, você deveria se adaptar, ou seja, seria quase como você dizer, né, para um deficiente físico que necessita de cadeira de rodas. Olha, você pode trabalhar aqui, eu te aceito aqui, mas você vai ter que subir essas escadas. Você é cadeirante, eu tô te aceitando, mas se vira. Infelizmente é muito dessa realidade. E assim, né, isso envolve algo, né, que é até difícil você acabar colocando nas outras pessoas, né, fazendo que as outras pessoas criem, porque é algo muito particular, que é a questão da empatia. E assim, né, falando... posso falar mais? Pode. Falando, assim, questão também do preconceito, né, também lembrando, né, acerca da luta pelos direitos civis no sul dos Estados Unidos, né, na década de 60, tivemos figuras, né, como Martin Luther King, Malcolm X, eles lutavam contra, assim, eu não estou desmerecendo a luta deles, não, meu Deus do céu, muito pelo contrário. Martin Luther King é uma das grandes influências que eu tenho, né? Cujas frases me inspiraram e me inspiram bastante a continuar seguindo em frente. Mas, assim, o tipo de racismo contra o qual eles lutavam era um racismo explícito. E se a gente for comparar a nossa sociedade hoje, o preconceito hoje já não é um preconceito explícito, é um preconceito velado. E o problema do velado é que você não vê. E é muito mais difícil você lutar contra algo velado que você não está vendo do que contra algo, né, que você está vendo. Mas é interessante, assim, você não vê, mas sente. Por mais que não seja explícito, falado, mas a maneira como você é tratado, ou a maneira como você vamos falar assim, dentro do ambiente, ou muitas vezes alijado, ou muitas vezes excluído, não precisa falar. Você mesmo percebe a situação, como provavelmente você já deve ter passado por isso diversas vezes na faculdade. Vamos formar um grupo aqui porque nós temos que apresentar um trabalho. É aquilo que você falou. Você não vai ser o primeiro a ser selecionado. Sim. O que sobrar o que sobrar da turma, você junta e tenta se encaixar em algum lugar. E assim, eles nunca vão falar, eu não te aceitei porque você é autista. Eles vão inventar N motivos. Mas eu já tinha conversado com fulano de tal, já tinha combinado com ciclano, e o pior é que você sabe que foi por causa disso, mas... motivo.
E a gente vê várias situações como essa no dia a dia, até mesmo dentro dos ambientes de trabalho. Tá? Por mais que você seja competente, cara, uma mente brilhante, consegue, mas a hora que chega num determinado ponto, não, fulano, mas por que eu, com todas as minhas qualificações? Cara, é nítido, só não é falado, mas ela está ali. Não, olhando para você como pessoa, né, quais são os sonhos que ainda você quer alcançar e quer realizar? É, eu, eu espero, né, que algum dia as muralhas do preconceito venham cair, assim como caíram as muralhas de Jericó, que não venham mais existir autistas e neurotípicos, e sim pessoas que se amam e se aceitam, apesar de suas diferenças, né? E assim, acaba sendo um sonho e acaba sendo uma utopia, né? Mas que eu espero que algum dia se concretize. Eu quero que um dia as escolas não venham mais dizer nós não podemos ajudar, mas simplesmente que venham a se perguntar ou a perguntar, né, a pais e demais familiares como podemos ajudar. E assim, tenho um sonho de que um dia nós autistas não venhamos a ter que usar mais tanta máscara sociais. Que venhamos a poder ter o direito de ser quem somos, com nossas diferenças, com nossas dificuldades e também com nossas características. Só depois que tivermos esse direito, em que vivemos em uma sociedade com uma maior aceitação, que daí podemos dizer que nós somos livres. Para que um dia a gente faça valer o trecho daquele hino da República. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá-te-ouçamos sua voz. Como diz, é um livro, né? Um sonho grande. É um sonho grande. Acho que você foi usado e tem sido usado como referência de superação, acho que no Brasil todo. Pelas diversas vias de comunicação, o seu caso foi usado como exemplo. Não existe limitação, não é o autismo que vai te parar, é o sonho que vai te mover, não são as limitações, e você acabou virando realmente uma referência profissional, pessoal, e também como uma luta em relação ao símbolo do autismo. Isso para você muda alguma coisa de quem você é? Não. Não muda. Não muda e, na verdade, né, acaba fazendo lembrar de um atleta norte-americano, um maratonista chamado Jesse Owens, que é um atleta negro que ganhou a medalha de ouro, né, nas Olimpíadas de Munique, na época, né, a Alemanha passando por uma fase extremamente difícil da sua história e cujo ditador Adolf Hitler se recusou a colocar a medalha no pescoço desse atleta por causa de sua etnia. Tanto que fizeram até um filme dele, e uma cena bastante interessante é quando ele estava sendo treinado, preparado nos Estados Unidos, e as pessoas da plateia gritavam frases racistas, ameaças e frases de cunho extremamente racista, preconceituoso, capacitista, e o
treinador dele simplesmente falou para ele: você está ouvindo essas coisas que eles estão falando? Sabe o que é isso? Barulho. Tudo isso é barulho. E assim, o barulho, ele não pode te atrapalhar de você continuar seguindo em frente, continuar correndo. Então, isso que você está ouvindo nada mais é do que barulho. Então, continue em frente. Continue em frente, não dê ouvidos ao barulho. E assim, ao longo de toda a minha vida, né, frases que vieram para tentar me desmotivar, eu simplesmente encarei e encaro ainda hoje como se fosse barulho. Interessante, né? E isso nos motiva como nos alegra, né, principalmente, né, de ter uma figura como você, como pessoa, e também conhecendo também a sua origem, a sua família, toda a criação que você recebeu e tem recebido, o quanto Deus tem te usado como instrumento, né, para tocar vidas, né, que muitas vezes já perderam a esperança, já não tem mais fé nas coisas, fé nas pessoas, e vivem num mundo desacreditado de que algo bom possa acontecer. E o que a gente vê é o contrário, principalmente quando a gente olha para a sua vida, para a vida da sua família, a ver o quanto Deus tem sido bom e Deus tem usado você, toda a sua família, para abençoar outras pessoas, mesmo nas limitações, né, que o autismo proporciona para a gente, que a gente fala, puxa, eu nunca queria ter um filho autista, Deus me livre dessa situação, mas Deus tem usado vocês para mostrar, não, ele é possível. É isso que nós nos alegramos, principalmente de poder ver isso em você. Um cara que desacreditado, que não quer ser alfabetizado, que hoje é médico, é neurologista, alcançou um sonho que poderia ser para muitos algo inatingível. Inatingível. E assim, né? A fé, né, foi algo que me inspirou, né? Algo que Deus sempre tem falado ao meu coração, né? Que me remonta aquele versículo de Isaías: vem, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra vitoriosa. É no fogo, é na água, Então, assim, né? Deus sempre tem cuidado de mim, Deus sempre tem sustentado. Quando meu pai faleceu, né? Meu pai acabou não deixando nenhum seguro de vida, né? Passamos por muitas dificuldades, né? Não sabíamos nem se iria acontecer. Minha mãe sozinha, né? Com 2 filhos, uma criança de 6 meses, né? E um menino de 7 anos. No caso, eu, que as pessoas já julgavam ter algum problema. Só que uma frase da minha mãe que eu nunca me esqueci foi: Deus proverá. Deus proverá. E assim, eu cresci com a minha mãe falando isso. E o que eu tenho visto é que Deus sempre proveu. Nunca nos faltou absolutamente nada. Nunca nos faltou alimento, nunca nos faltou um teto sobre nossas cabeças, também, né, nunca nos faltou pessoas, né, usadas por Deus, né, que seja ou em alguma situação pontual, ou seja constantemente, que tenham nos ajudado, que tenham nos dado força. E assim, o que eu queria que muitos autistas, como eu, compreendesse, né, o quão amigo esse Deus é e o quão próximo Deus está conosco. Que legal, Renan, que legal. Gente, a gente fala assim, a gente vai conversando aqui, vai vindo tanta pergunta, tanta coisa que dá para a gente avançar, mas também o nosso tempo não permite a gente extrapolar.
Ana, mas eu queria realmente agradecer de coração, né, pela sua disponibilidade, de você estar aqui conosco, de a gente poder conversar um pouco. Eu falo pessoalmente, sua mãe falava, seu irmão falava, e, puxa, eu preciso conhecer. E hoje Deus tem me dado a oportunidade de a gente conversar um pouco aí sobre você, sobre a sua história, mas eu peço que você continue realmente, né, sendo essa pessoa, sendo esse instrumento que Deus tem usado para alcançar vidas e que através da mente brilhante que Deus te deu para atuar agora dentro da nossa mente, como médico, que você continue brilhando e continue também fazendo muita diferença por onde você passar, cara. Esse é o meu desejo particular e o nosso como equipe também, e agradecer de coração pela sua disponibilidade. Viu? Amém. É um prazer mesmo. Tá? Gente, finalizamos por aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham. Nos vemos na próxima edição. Um grande abraço e até lá.